A graça e a paz de Jesus, igreja. É um privilégio nós estarmos aqui hoje, reunidos, para podermos estudar a palavra de Deus mais uma vez. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, Efésios capítulo 4, nós damos continuidade à nossa série de mensagens na epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 17 ao 32. Efésios, capítulo 4, do 17 ao 32. E mais uma vez eu gostaria de convidar você a orar comigo. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio que nós temos agora de abrir a tua palavra, de ler a sua palavra, de explicar a sua palavra, de entender a sua palavra e de crescer no conhecimento da sua palavra. E nós clamamos a ti, ó Pai, que o Senhor venha levar todos os nossos pensamentos agora cativos a Cristo. Que o Senhor venha nos livrar de toda distração. Que o Senhor venha nos livrar, Pai, de tudo aquilo que vem para roubar a semente da palavra que vai ser semeada. Antes que essa palavra, Pai, encontre terreno fértil no nosso coração e venha gerar frutos para a glória do teu nome. Então, Pai, nós oramos a ti, que a palavra exposta hoje venha trazer grande glória para o teu nome, venha exaltar o nome de Cristo e venha abençoar, edificar o teu povo, por louvor da sua glória. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Efésios 4, 17, diz assim a palavra de Deus: assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no seu entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, estão entregues à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para que tenha algo a repartir com aquele que estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para a edificação, edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Então hoje nós continuamos estudando a palavra de Deus. Na última semana, se você esteve aqui, nós começamos o capítulo 4. E nós falamos na última semana aquilo que nós acabamos de cantar, que em Cristo Jesus, nós, apesar de sermos diferentes, apesar de termos diferentes dons, de termos personalidades diferentes, de sermos pessoas diferentes,
Deus nos fez um em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, nós devemos adotar uma vida que glorifica a Deus na nossa vida em comunidade. Basicamente, esse é o argumento que o apóstolo Paulo nos dá do versículo 1 ao versículo 16, falando da nossa unidade, de vivermos unidos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Hoje, agora, a partir então do versículo 17, ele vai começar uma longa sessão daquilo que é o comportamento dos filhos da luz, dos filhos de Deus, daqueles que foram salvos em Cristo Jesus. Como que essas pessoas agora, elas devem viver, uma vez que nós fomos transformados, uma vez que nós fomos retirados da morte, e trazidos agora para a vida em Cristo, como nós vimos no capítulo 2, nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, no qual nós costumávamos a andar, e Deus, sendo rico em misericórdia, com o grande amor com que nos amou, nos deu vida em Cristo, como que nós então devemos andar? E é muito importante nós notarmos uma coisa aqui: toda a exigência da ética moral cristã, ela nasce daquilo que é a obra de Deus feita na minha e na sua vida. O apóstolo Paulo, a teologia paulina nunca exige nada daqueles que não estão em Cristo, porque ele entende uma coisa: uma vez que nós fomos salvos, uma vez que nós somos reconciliados, uma vez que o Espírito Santo habita em nós, é então, e só então, que nós vamos poder viver o chamado digno do Evangelho que nos é proposto, e não o contrário. Então é disso que ele vai falar aqui um pouquinho hoje, começando hoje e percorrendo aí para as próximas semanas, porque ele vai começar essa sessão agora do versículo 17 e ele vai até o final do capítulo 5, falando sobre essas coisas. Então volta aí comigo para o versículo 17. Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no seu entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Então o apóstolo Paulo começa aqui essa primeira grande sessão desse texto, dessa perícope, no versículo 17 ao versículo 19, nos chamando a não vivermos mais como gentios. É muito interessante isso, porque o apóstolo Paulo, ele está escrevendo para uma igreja de gentios, para uma igreja que ia ler isso aqui, mas espera aí, nós todos somos gentios, uma pequena minoria de judeus no seu meio, e aí ele escreve, não vivam mais como gentios. Mas esse não viver mais como gentios, na verdade a tradução aqui poderia ser, uma vez que vocês agora estão em Cristo, vocês já não vivem mais assim. Existe um novo viver, um novo andar, porque vocês estão em Cristo. Ele já assume aqui que eles já não vivem mais assim, porque eles estão em Cristo. Eles já não vivem mais como gentios. Mas é interessante aqui que, se você prestou atenção no que o apóstolo Paulo está falando, ele está falando, e tudo que ele está falando do versículo 17 ao versículo 19, está focado na mente. Aquilo que você pensa, aquilo que nós pensamos, ele se torna prática de vida. Aquilo que você gasta a sua vida pensando, aquilo que consome os seus pensamentos, vai se tornar prática de vida. E o exemplo, a ilustração que ele dá aqui é muito clara. Porque, de novo, ele vai falar o quê? Que os gentios, eles vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Não apenas isso, eles estão obscurecidos no seu entendimento. E ele continua, estão alienados da vida de Deus por causa da sua ignorância. E aí ele conclui, e tem essa insensibilidade moral, eles estão cauterizados.
E porque eles estão dessa maneira, na inutilidade dos seus pensamentos, obscurecidos no seu entendimento, por causa da sua ignorância, alienados da vida de Deus, não tem vida. O que ele está querendo dizer, não existe vida neles, porque eles não estão em Deus, e fora de Deus não existe vida, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, capítulo 2, versículo 1. Então fora de Deus não tem vida, então eles estão alienados, eles não têm vida, por causa da ignorância deles com relação à palavra de Deus, com relação às verdades de Deus, com relação ao Evangelho. Mas eles estão com a sua sensibilidade moral entorpecida, anestesiada. Eles não apenas não querem, como eles não sentem nada. E é isso tudo, por causa da cabeça deles e tudo isso que acontece na mente deles, eles se entregaram a todo tipo de depravação. Versículo 19, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, e não apenas à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Não apenas se entregaram à depravação, eles se entregaram de modo que eles cometem todo tipo de impureza com avidez. O apóstolo Paulo, ele deixa isso muito claro aqui para nós. Mas é interessante esse termo que ele usa aqui, tendo perdido toda a sensibilidade, porque essa palavrinha, tendo perdido toda a sensibilidade, é um termo técnico e médico no tempo do apóstolo Paulo. O que isso significava? É quando você perdeu os movimentos de um membro, quando um tendão já não funciona mais, ou quando uma parte do seu corpo já não pode mais sentir, ela perdeu completamente o tato, o senso, ela está paralisada. Você pode bater, você pode queimar, você pode fazer o que você quiser com esse membro, que ele já não tem mais sensibilidade, ele já não tem mais sentido, ele perdeu completamente, ele está completamente morto. É assim que ele fala desses gentios. Eles se entregaram a isso, e essa imoralidade deles, tudo isso que eles fazem, eles se entregam com avidez a todo tipo de imoralidade, todo tipo de pecado e depravação sexual aqui, porque ele vai desenvolver isso no capítulo 5, eles vão se entregar a tudo isso, e eles não têm vergonha disso, porque a sua mente está tão cauterizada, que eles já não têm mais vergonha. Eles olham para isso, e eles, muito pelo contrário, eles se orgulham disso. Então, em vez de sentir vergonha, eles acabam tendo orgulho, e a revelação de Deus causa repulsa neles. Eles não podem então sentir, não podem ser transformados, porque eles estão cauterizados por essa consciência que foi completamente cauterizada. Eles se entregam a esses prazeres carnais, para cada vez mais e com mais intensidade, a sentirem prazeres, para poder tentar suprir essa morte que eles têm espiritual. Uma vez que eu não tenho vida, porque eles estão alienados da vida de Deus, eu vou me entregar a todo tipo de depravação, para que essas coisas me preencham. Mas o problema dessas coisas é que quanto mais nós entregamos à depravação, quanto nós mais nos entregamos ao pecado, mais ele nos consome, mais ele nos corrói, mais ele nos destrói. Porque não são poucas as vezes, se eu conversar com alguns de vocês, quantos de nós já não se entregou às paixões da carne, para a única coisa que recebermos de volta são sofrimentos e destruição da nossa própria carne. Então eles pensavam que eu me entregando a essas paixões eu vou ser feliz, eu vou ter alegria, mas na verdade o que eles escolhiam é mais destruição, uma mente mais cauterizada, mais afastamento de Deus, na sua morte espirituais. Eles são como dependentes químicos. E o que é um dependente químico? Um dependente químico é aquela pessoa que ela precisa de doses cada vez maiores da droga, para ela conseguir sentir, experimentar
aquilo que ela experimentava antes com doses menores. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é basicamente que essas pessoas, elas se entregaram à depravação com avidez para fazer imoralidade. Por quê? Porque aquilo que elas faziam antes já não completa mais, já não satisfaz mais. Então eu tenho que me entregar a mais e mais e mais depravação, a mais imoralidade, para que eu tenha os prazeres que eu quero ter. É essa a condição que o apóstolo Paulo está falando desses homens. É assim que eles estão. Então nós precisamos aprender aqui, logo nesses primeiros versículos, que a vida cristã, ela não é um acréscimo à nossa existência anterior. Não é algo que você adiciona a uma vida já de sucesso. O cristianismo não é, vem para Jesus e Deus vai te dar uma vida maravilhosa. Aliás, essa vida maravilhosa que Ele já tem, eu vou dar uma melhorada nela, eu vou fazer um upgrade nessa sua vida. O cristianismo não é adicionar Cristo a uma vida já que nós já temos andando. É uma ruptura, uma separação completa com tudo que nós vivíamos antes. Nós somos novas criaturas completamente diferentes do que nós éramos antes. Não existe cristianismo que apenas adiciona Cristo à minha vida, nada muda e eu continuo andando e fazendo tudo que eu sempre fiz. Isso não é cristianismo, porque era assim que os pagãos viviam. Eles pensavam que eu tenho a minha vida, eu adiciono a adoração a esse e esse Deus aqui, e as coisas vão cada vez ficando melhor. Então, se eu adicionar Jesus, aliás, isso talvez seja culpa dos púlpitos, né? Porque a pregação hoje é muito mais, vem para Jesus, porque Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida, e aí a gente olha e escuta um negócio desse, imagina uma pessoa nesse século escutando uma promessa dessa, fala assim, sério, se eu for para esse Jesus, ele vai me dar aquilo que eu quero? Então, se eu adicionasse Jesus para a minha vida, as coisas vão ser então melhores para mim? Não falamos mais de arrependimento, não falamos mais de separação, não falamos mais de santidade. Então as pessoas colocam Jesus na sua vida como se ele fosse mais alguma coisa para ser adicionada para uma vida de sucesso. Mas o que o apóstolo Paulo está nos dizendo uma vez que nós estamos em Cristo, existe uma separação completa com o nosso passado. Nós somos novas criaturas. Mas a outra coisa que nós aprendemos aqui é que essa cultura que nós temos hoje, uma cultura que exalta, que idolatra o conhecimento, a inteligência, principalmente nós vivendo aqui no Massachusetts, nós temos Harvard, nós temos MIT, nós temos Boston College, Boston University, as melhores universidades do mundo estão no nosso quintal. O problema é que quando nós idolatramos e exaltamos a inteligência, e essa inteligência e esse conhecimento não está fundamentado na palavra de Deus, a única coisa que Ele vai nos dar, a única coisa que Ele vai construir é uma vida de insensibilidade, de ignorância e de depravação. Porque os gregos eram sofisticados. Nós temos os grandes filósofos gregos, a teologia, toda a filosofia grega, o intelecto grego. Mas quando a nossa sabedoria está baseada, fundamentada em qualquer outra coisa que não seja a palavra de Deus, isso vai nos levar à destruição. E nós vivemos num mundo que rejeita completamente a autoridade da palavra de Deus. Eles querem construir, eles querem estar num conhecimento, ter inteligência e sabedoria, a parte da palavra de Deus, como se fosse possível nós conseguimos viver a parte da palavra de Deus. Todo conhecimento, sabedoria e inteligência que não está fundamentado na palavra de Deus, ele vai ruir. Ele é desastroso e ele vai nos levar ao caos. Mas aí a partir do versículo 20 ao 24 nós temos o contraste dos versículos 17 ao 19. Todavia, então aqui já marca um contraste. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver de vocês, vocês foram ensinados
a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Então aqui o apóstolo Paulo, ele faz esse contraste. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam em Cristo. Na verdade, aqui em grego, você não tem nada que não aprenderam Cristo. Ele fala aprender Cristo, não tem nada para você juntar essas duas coisas. Não tem em, não tem no, não tem nada aqui, é Cristo. Porque nós não aprendemos sobre Cristo, nós aprendemos em Cristo. Nós estamos em Cristo. O nosso conhecimento do Senhor não é um conhecimento intelectual, mero intelectual. Não é apenas um conhecimento que fica na nossa cabeça. Ele é um conhecimento que tem que transformar toda a nossa vida, que afeta todos os aspectos da nossa vida. E nesse sentido, Jesus não é apenas algo intelectual. Nós aprendemos sobre Jesus, como muitos teólogos que dão aulas sobre Jesus, que falam do Jesus, o Jesus histórico, o Jesus isso, que não tem nenhum tipo de relacionamento com ele. Ele é apenas mais uma figura da história. Nós não nos relacionamos com Jesus assim. Nós estamos nele. Ele é a matéria, ele é a força, ele é o poder, ele é a graça, ele é tudo em todos. É ele. Então ele fala aqui no versículo 22, no versículo 24, nós devemos despir-nos do velho homem e serem renovados nos pensamentos. Por que ele fala pensamentos aqui de novo? Por causa de tudo aquilo que ele já falou nos versículos 17 a 19. Tudo aquilo que levou aqueles gentios, aquela sociedade ao colapso, a cometerem todo tipo de pecado, todo tipo de imoralidade com avidez, foi o quê? Os seus pensamentos. Aí você vai entender o porquê que o apóstolo Paulo fala em Romanos no capítulo 12, que nós devemos ser transformados na nossa mente, porque da nossa mente vêm as nossas ações. No caso dos gentios, no caso dessas pessoas que não temem a Deus, que estão afastados de Deus, que estão amortecidos por causa da sua avidez, dos seus pecados, os seus pensamentos são corrompidos e os levam à degradação. No caso agora dos crentes, daqueles que estão em Cristo, o nosso chamado é se despir do velho homem, o velho homem que praticava todas essas coisas, ter uma renovação dos nossos pensamentos, para que então as nossas ações sejam transformadas e nós nos revestirmos do novo homem. É disso que ele está falando aqui. Então a transformação dos nossos pensamentos, a transformação do nosso intelecto, a transformação daquilo que ocupa a nossa mente, vai transformar a maneira com que nós vivemos. É por isso que eu digo e insisto, que nós precisamos estar diariamente na palavra de Deus, porque nós precisamos de uma transformação da nossa mente, para que então nós possamos experimentar qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. Nós não podemos vir à igreja no domingo e pensar que é isso tudo que eu tenho que fazer para Deus, que cumpri a minha tarefa, aguentei o Rodrigo hoje lá 1 hora. Por mais bravo que isso seja, isso não vai sustentar você a semana inteira. O nosso chamado é renovar a nossa mente. A renovação da mente não acontece uma vez na semana. A renovação da nossa mente acontece diariamente, diariamente. Você precisa ser saturado de Cristo. Você precisa estar saturado da palavra de Deus. O que você pensa quando você está fazendo nada? O que vem à sua cabeça quando você está ocioso? É a palavra de Deus. O que você busca fazer quando você tem tempo disponível? É meditar na palavra do Senhor? É buscar ser transformado pela palavra do Senhor? Ou você corre para ver aquilo que não deve? Corre para assistir o que não deveria? Corre para pensar em coisas que, em vez de edificarem a sua vida, destroem a sua vida? Como que tem sido
o uso da sua mente, dos seus pensamentos. Nós precisamos então nos despir do velho, sermos transformados no nosso pensamento, para que então possamos ser revestidos do novo. Mas a metáfora que o apóstolo Paulo está usando aqui é uma metáfora que era muito comum para os Efésios e que era muito comum no Império Romano, porque existia um tempo em que os jovens, eles trocavam de roupa ou de toga. O que é uma toga? Se você já foi numa formatura, você vê que está todo mundo com aquela roupinha feia lá, que parece uma camisola da avó, né, preta, com um chapéuzinho ridículo, e aí eles obrigam a gente a vestir aquele negócio lá, e todas as vezes que você vai, o que aquilo significa? Significa um novo status, significa que agora, quando você passa naquele púlpito lá, naquele palanque lá, você pega aquele diploma, você aperta a mão do presidente lá do college, do seminário, sei lá onde você foi, você agora já não é mais alguém comum, você é um profissional. Aí se você fez um mestrado, você agora é um mestre, fez um doutorado, agora você é um doutor. Então, é a colação desse grau, você agora é uma pessoa diferente, você é um profissional, você é alguém especializado em uma certa área. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é basicamente, está usando isso aqui, que era uma coisa muito comum, porque naquele tempo, existiam roupas que os meninos usavam, que era uma toga normal de menino, de criança, uma roupa de criança, mas chegando a uma certa idade, esses meninos agora eles tinham que trocar essa toga por uma toga chamada toga virilis, de virilidade, que agora esse menino já não é mais um menino, ele é um homem, formado com novas responsabilidades, com novos deveres, mas também com novos privilégios. Então é isso que o apóstolo Paulo está usando, essa metáfora que ele está usando aqui, para os seus leitores que entendiam muito bem do que ele estava falando. Agora que vocês estão em Cristo, troquem a toga antiga de vocês e cresçam. Agora vocês têm um novo status, uma nova identidade. Agora vocês têm novas responsabilidades e novos privilégios também. Vocês são novas pessoas. É disso que ele está falando aqui. Troquem essa roupa antiga, deixem de serem imaturos, crianças, e sejam agora homens firmes no Senhor. É disso que ele está falando. Então, para o cristão aqui, aprender Cristo envolvia uma mudança de identidade pública, tão radical quanto assumir uma nova cidadania ou um novo status. Era a mesma coisa que trocar de roupa, que trocar de toga, é a mesma coisa que se formar e passar no palanque para receber um diploma, já não é mais o mesmo. Isso exigia então o abandono total dos trapos da nossa velha natureza, abandonar completamente aquilo que antes nós vestimos, agora nós temos um novo status, porque a roupa também simbolizava status, simbolizava identidade. As pessoas não apenas se vestiam como nós nos vestimos porque nós gostamos de certa roupa. Não, as roupas demonstravam quem você é, o seu status social, mostravam se você era um senador, se você era um político, se você era alguém de influência. Então, e você tinha que andar de acordo com as roupas que você vestia. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, que nós temos, uma vez que nós estamos agora revestidos de Cristo, nós temos que andar de maneira digna desse revestir em Cristo. A partir do versículo 25 ao 29, ele vai usar a metáfora então, o que é se despir do velho e vestir o novo? Aqui você vai ver vários contrastes que ele vai fazer, no versículo 25 ao versículo 29, dizendo aquilo que nós não devemos fazer, mas aquilo que nós devemos fazer, em contrapartida, que é basicamente a ilustração do que ele falou nesses versículos anteriores. Vocês são chamados a se despir do velho e vestir o novo. Tá bom, apóstolo Paulo, como que isso funciona? O que eu posso fazer e o que eu não posso fazer? Versículo 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira. Ele falou, vocês devem se despir da mentira, e se vestir do quê? E falar a verdade ao seu próximo, pois todos
somos membros de um mesmo corpo. E é interessante esse versículo 25 aqui, porque ele fala para falar a verdade, abandonar a mentira, porque Satanás é o pai da mentira, o diabo é o pai da mentira, o nosso pai é o pai da verdade. Então, se nós somos filhos de Deus, nós temos que andar em verdade. Em verdade é o nosso chamado. E a outra coisa aqui, ele fala assim, porque vocês têm que falar a verdade, porque vocês são parte do mesmo corpo. O que ele está falando basicamente é, a mentira, ela é destrutiva para o corpo de Cristo. A mentira vai destruir os relacionamentos. Tudo aquilo que ele já falou no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 16, da nossa unidade. A mentira vai destruir a unidade, a mentira vai destruir aquilo que Cristo fez e comprou com seu próprio sangue. Então, cada um de vocês tem que abandonar a mentira e falar a verdade. E outra, porque vocês são membros de um corpo só. Imagina que a mão esconda a verdade do pé. A mão sabe que ele está indo, caminhando para um precipício, e ele esconde do pé. Olha, não vou falar a verdade para você não, que a gente está caminhando para um precipício. Qual é a vantagem que a mão vai ter nisso? Nenhuma, ela está se destruindo a ela mesma. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Quando nós mentimos dentro do corpo de Cristo, nós estamos ferindo a nós mesmos. Nós estamos destruindo a nós mesmos. Aí ele continua, versículo 26, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Então, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira, não deem lugar ao diabo, versículo 27. Versículo 28, o que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com aquele que estiver em necessidade. Versículo 29, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas aquela que for útil para a edificação dos outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Então aqui ele fala também do versículo 26 e 27 da ira. E é interessante que a leitura, que a tradução desse texto aqui, eu estava falando até com o pastor Wagner sobre isso, e existe uma diferença entre a Almeida, existe uma diferença entre as versões com relação a como se traduzir isso aqui. Porque a palavra aqui é um imperativo, vocês se irem, dependendo da versão que você tiver aí, eu não sei qual versão que você tem na sua mão, mas você, dependendo da versão, versículo 26 está aí, irem-se, mas não pequem. Então, porque a tradução interpretou isso como o imperativo. Então, é uma interpretação literal do verbo aí, no imperativo. Agora, existe uma outra interpretação, que é a que eu acabei de ler, a NVI, ela traduz aqui mais como algo que é consentido. Basicamente funciona assim, por causa da natureza que vocês têm, vocês vão se irar. Mas quando se irarem, não pequem. Então tem essas duas possíveis traduções, e tem bastante discussão teológica por trás disso aqui, que eu não quero entrar nisso. Eu só quero mostrar para você que se você tiver a minha NVI é diferente da sua ARA, ou Almeida, ou sei lá que você tem aí. Por quê? Porque os tradutores bíblicos estão tentando colocar essas duas coisas aí juntas. E tem como ler dos dois jeitos, tem como interpretar os dois jeitos. Essa é a verdade aqui. Mas então, se ela for interpretada de maneira imperativa, vocês irem-se, o que é estranho, mas é possível. Ele está falando da ira justa, aquela ira que se ira contra o pecado, que se ira contra a injustiça. Você se ira contra essas coisas porque Deus se ira com essas coisas. Deus se ira contra o pecado. Mas se é de uma outra maneira, como a NVI traduz, como uma concessão, então basicamente nós podemos ficar irados, contudo, nós devemos tomar cuidado e não pecar. Seja qual for, seja de uma ira justa, ou algo que acontece por causa da natureza, nós devemos não dar lugar ao diabo, que é o versículo 27. Não deem lugar ao diabo, seja um ou outro, não deem lugar ao diabo. Por quê? Isso aqui não é apenas um bem-estar emocional que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Olha, não fica
Não fica aí irado, não fica aí entristecido com as coisas, não, porque isso vai causar mal para você, para o seu coração. Não é isso que ele está falando aqui. Quando vocês se irarem, resolvam o que vocês têm que resolver, se livrem da ira, não deem lugar ao diabo. Por quê? Porque a raiva não resolvida, ela vai degenerar em ressentimento, em amargura, em desejo de vingança. A raiva não resolvida, ela vai dar espaço para forças demoníacas operarem na vida do crente e na vida da igreja. Então, o que ele está falando aqui? Olha, se vocês se irarem, não leva isso para a cama. Sabe por quê? Porque isso vai entrar no seu coração e vai gerar amargura no seu coração. Se vocês se irarem, não resolverem isso no Senhor, vocês estão dando lugar para o diabo, vocês estão dando espaço para que forças demoníacas venham transformar essa ira de vocês e usar vocês como instrumento nas mãos dele para a destruição do corpo de Cristo. É isso que ele está falando aqui para nós. Cuidado, resolvam essas coisas. Aí ele diz, parem de roubar, versículo 28. E a tradução aqui, do particípio, eles estavam roubando. E é interessante por quê? A igreja de Éfeso, na cidade de Éfeso, uma grande cidade, uma cidade rica, como em todo o Império Romano, o trabalho manual, braçal, ele era desdenhado pelas elites. Então, eles preferiam roubar do que trabalhar com as mãos. Porque as pessoas desdenhavam do trabalho braçal. O que o apóstolo Paulo está fazendo então, ele está não apenas redimindo o trabalho braçal, mas todo tipo de trabalho. Todo tipo de trabalho honesto, ele glorifica a Deus. Então eles não teriam que ter vergonha de nenhum tipo de trabalho, desde que eles estivessem fazendo trabalho honesto. Contudo, ele transforma o trabalho. Porque se você prestou atenção no versículo aí 28, ele diz, antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos. Ele está falando trabalho braçal porque era desdenhado, para que tenha o que repartir com os que estiverem em necessidade. Ele não apenas fala, não para de roubar, vai trabalhar, mas ele aumenta e ele modifica o porquê que você deve trabalhar, para que você seja generoso com os outros. Porque ele vai contra, ele transforma essa motivação egoísta, egocêntrica do trabalho. Qual motivação egoísta e egocêntrica? De que o trabalho é apenas para a minha subsistência, de que o trabalho é apenas para o acúmulo egoísta, para que eu acumule mais e mais bens. Ele não está falando, olha, trabalhe com as mãos para que vocês subsistam, para que vocês paguem a conta de vocês. Ele também não está falando para que vocês trabalhem com as mãos de vocês, para que vocês acumulem, para que vocês tenham muito, para que vocês sejam ricos. Ele não fala isso. Ele fala o quê? Trabalhem com dignidade, para que vocês possam ter o que repartir com as pessoas. Em outras palavras, o nosso trabalho, e Deus nos deu o nosso trabalho para nos fazer pessoas generosas, não para acumular mais e mais para a nossa vida. Deus nos deu o nosso trabalho para que nós possamos ser canal de bênção e abençoar as pessoas através do trabalho que nós fazemos com as nossas mãos. Ele vai então redimir o trabalho. O trabalho nunca foi para o nosso conforto pessoal, nunca foi apenas para a gente subsistir. O trabalho que Deus nos dá, a riqueza que Deus nos dá, o privilégio de ter, é para abençoar os nossos irmãos, é para abençoar as pessoas. É isso que ele está falando aqui para nós. Ele está transformando então a motivação do trabalho. No versículo 30, ele continua então dizendo assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então o Espírito Santo se entristece com tudo isso aqui. E é interessante o porquê que ele fala isso. Por que ele fala não entristeçam o Espírito Santo? Porque na cabeça deles, eles pensam assim: bom, o que eu faço ou deixo de fazer com a minha vida, como eu vivo, não afeta Deus em nada. O que eu faço, o que eu deixo de fazer, o que afeta Deus? Então, se eu peco ou deixo de pecar, como que isso afeta Deus? É isso que ele está falando aqui. Ele então
assume que, porque a salvação é assegurada através do selar do Espírito Santo, então o comportamento não importa. Uma vez que eu sou salvo, então eu estou sempre salvo. Se eu fui selado com o Espírito Santo da promessa, como ele acabou de nos dizer, logo no capítulo 1, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Uma vez que nós fomos predestinados, escolhidos, tudo no capítulo 1, selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. Então não importa como que eu vivo, isso aí não vai fazer diferença nenhuma para Deus. Mas é isso que Paulo, ele vai contra. Então ele está nos ensinando aqui, que é precisamente porque nós fomos selados com o Espírito Santo, que as nossas escolhas éticas, elas importam e importam profundamente. É precisamente porque eu fui selado com o Espírito Santo, que eu não vou mais querer pecar, que eu não vou mais querer fazer aquilo que entristece a Deus, não por causa do medo de perder minha salvação, é porque o meu pecado custou a vida do Filho de Deus. Então o meu pecado, eu não posso andar de qualquer maneira, pensando que o meu pecado não afeta a Deus. O que ele está dizendo é que o nosso pecado entristece o Espírito de Deus que habita em nós, que é o selo da promessa. Então, na verdade, a motivação tem que ser o contrário, porque o Espírito Santo habita em mim, eu quero andar em santidade, eu quero agradar a Deus, eu quero viver de maneira que glorifica o nome do Senhor. É exatamente o oposto. Uma vez que o Espírito habita em mim, eu quero andar de maneira que agrada o Senhor. E aí no versículo 31, ele vai fazer o resumo de toda a sessão aqui. Livrem-se então, a conclusão aqui, o resumo. O que você tem que fazer para se tirar aí a capa velha, a vestimenta velha? Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. E aí depois ele vai falar então, versículo 32, o que você tem que fazer. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus nos perdoou. Então versículo 31, livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, maldade. Livrem-se de tudo isso, uma vez que vocês estão em Cristo agora. Retirem toda a casca de amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia e maldade, e revistam-se de Deus. Porque se você entendeu o versículo 32, o que ele está falando aqui, o chamado aqui é para nós nos revestirmos de Deus. Revistam-se de Deus. Por quê? Bondade, compaixão e perdão são atributos dele. É assim que Deus nos tratou. É isso que ele diz aqui. Sejam bondosos. É Deus que é bondoso conosco. Sejam compassivos. É Deus que é compassivo conosco, que é misericordioso conosco, que é tardio em irar e pronto a perdoar. Compassivo uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. É Deus que nos perdoa de todos os nossos pecados. Então o chamado do apóstolo Paulo aqui é: sejam imitadores de Deus, porque Ele é assim com vocês. É isso que Ele está nos chamando aqui. Ah, mas aí você reclama, mas por que eu tenho que ser assim? E aí ele dá essa base, e eu fico muito feliz de você ter feito essa pergunta. Porque assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Em outras palavras, se Deus foi compassivo, se Deus foi misericordioso, se Deus foi perdoador, se Deus tolerou você, sendo Deus quem Ele é, e sendo você quem você é, quem é você para não perdoar o seu irmão? Quem é você para não ser compassivo com o seu irmão? Quem é você para não ter paciência com o seu irmão? Quem é você? Se Deus tratou você assim, essa é a base do apóstolo Paulo. Se Ele tratou você assim, então quem somos nós para não tratar os nossos irmãos assim? Sejam imitadores de Deus, porque Ele fez tudo isso, assim como Deus os perdoou em Cristo. E tudo isso Ele fez à custa do seu único Filho.
Ele foi compassivo conosco à custa do seu único filho. Ele nos perdoou os pecados à custa do seu único filho. Tudo que ele fez à custa do seu filho. É Jesus que nos dá o privilégio de nos relacionarmos com Deus e alcançarmos misericórdia do Senhor. Então, tudo isso vocês aprenderam Cristo, em Cristo, de Cristo. Tudo isso. Então, a ruptura com a vida gentílica antiga e a adoção de novos padrões morais não são simplesmente mudanças de comportamento externo motivadas por uma disciplina religiosa. O chamado aqui de Paulo não é para você ter uma reforma exterior, ser mais religioso, ser uma pessoa que anda bonitinho aqui sem pecar, que adota uma moralidade externa. Os fariseus faziam isso muito bem. O que Paulo está nos chamando para fazer aqui é, uma vez que nós estamos em Cristo, a nossa natureza foi transformada, então vivam como filhos da luz. Por causa disso, é uma consequência de estar em Cristo, ser moral, andar em obediência, fazer a vontade de Deus, é consequência de estar em Cristo. É porque Cristo se entregou, é porque Cristo veio, é que nós podemos fazer essas coisas. Então, e Cristo não é apenas um modelo, Ele é o fundamento e Ele é o poder para nós vivermos assim. O apóstolo Paulo, ele nunca teria nos chamado para viver dessa maneira, se Cristo nunca tivesse nos salvado, nos perdoado, nos redimido, nos justificado, e não tivesse enviado o seu Espírito para que nós pudéssemos viver assim. A vida cristã é consequência de estar em Cristo. Não são os frutos que sustentam a árvore. É a árvore que, quando saudável, vai dar frutos, e muito fruto. Senhor, nós te louvamos pela sua palavra, que nos instrui, que nos exorta, e que nos chama a viver de maneira que agrada ao Senhor. Agora clamamos a ti que o Senhor venha nos dar graça, através do Espírito Santo que habita em nós, para vivermos aquilo que nós aprendemos com a sua palavra hoje. E obrigado, Senhor, porque Cristo não é apenas nosso modelo, Ele é a nossa força, para vivermos de maneira que agrada ao Senhor. Nós te louvamos por tudo isso, em nome de Jesus, amém.